Oi, Fernando. Oi. Agora sim. Depois cai, hein? Nossa senhora. Tô arrumando aqui ainda. Não, tá tudo certo. Ai, ai. Vai ajeitando aí pra não cair. Já basta os tombos da vida, né? É... Não, tá parecendo meu fone. Meu fone tá todo torto hoje, uai. Tá revoltado aqui. Pronto, já tá E certo. aí, Tá certo aí? tá tudo certo. Então tá bom. E aí, E tá tudo aí, bem, né, Fernando? Sandra? Tá tudo bem, graças a Deus. Fernando, ó, muito obrigada por ter aceito o meu convite, estar aqui comigo para a gente bater um papo, né? Muito mais você do que eu, né? Ah, não, Eu- a contribuição vai ser mútua aqui, que isso? e eu tô achando ótimo fazer essas lives, porque faz com que a gente estuda. Desde a minha primeira live, eu já falei com gestora do hospital, na área mesmo, se a gente for olhar como que está sendo os desafios dentro de casa, a gente olhar sobre a psicologia, enfim, eu estou tendo uma visão jurídica, uma visão tão geral, é bom que a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Sem dúvida, Enfim, Alessandra. e hoje mais do que nunca, né? O que que as estratégias de marketing pode trazer para nós nesse período? E, tá falando que meu rosto tá cortando? Não, peraí, Tá cortando aquilo que eu não tenho, o cabelo. o cabelo. Agora melhorou? Vira um pouquinho para cima, um pouquinho. Aí, o retorno, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Consegue? Aí, certo? Tá só um pedacinho da testa fora, mas eu acho que tá bem quadrado. Nossa, Aí, tá, aí, mas mais um beleza. pouco. Ainda tá bom, tá bom, tá bom. Que vale essa Tá apare... informalidade. Não, e tá aparecendo você, tá ótimo, Fernando. Nossa, Bom, ou não, né? então, e assim, para falar para o meu público, né, das pessoas que eu convidei que não te conhecem, deixa eu te apresentar, né, para as pessoas entenderem quem que é o Fernando Noleto, né? Bom, o Quem é essa Fernando, pessoa? a gente trabalhou junto, né? Aí, ó, o Eduardo é meu primo, né? Aí ele tá aqui falando, abaixa mais, sobe Baixa mais, eu tô mais. aqui acompanhando. Não, não, pode Mas abaixar, acho que dá pra baixar. Se quiser, quer baixar? Não, não, não. aí, Ao contrário, levantar então, levantar. Levantar, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouquinho. Aí, pronto. Acho que ótimo, agora tá bom, tá Olha o perfeito. Edirce aí, ó, um beijão, Edirce. Olha só. Então, depois a gente vai ter um momentozinho dos beijos, né? Porque a Sim, galera gosta dos beijinhos, né? é, Enfim, o Fernando, a gente trabalhou juntos, né, Fernando? sim. Conheci você profissionalmente, e hoje a gente já tem até um certo vínculo, poderia dizer, de amizade, né? Pode Enfim, afirmar então, isso. ótimo, muito obrigada. E o Fernando, ele é administrador, ele tem especialização na área de marketing e de mídias digitais, certo? Perfeito, certo. Tem uma vasta experiência de cursos de extensões. Ensaiei para falar o nome e vou errar. Quer ver? Deixa eu ver. Ele fez extensão na Alemanha, gente. Olha que chique. E stand-bys. É isso mesmo, Fernando? Steinbeins. Chama Stand-bys. o seu menino acertou aquela hora. É, meu menino falou melhor que eu. Não, você Enfim, falou bem aí também. eu estava dando uma olhada no seu currículo, já trabalha nessa área desde 1999, né? Segredo, segredo, segredo. Não fala pra Você ninguém. começou como estagiário, né? Como estagiário. Todo mundo começa como E, estagiário. e desde então vem trabalhando com marcas, né, nacionais, internacionais, então traz toda uma bagagem para nós de conhecimento nessa área de marketing, que vai poder contribuir bastante para nós, né? E nesse momento, mais do que nunca, o marketing vem, né? A gente já sabe que ele tem toda uma responsabilidade no nosso negócio, né? As Sim. estratégias, elas precisam ser embasadas, né, pela equipe de marketing, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Vai rindo, Sobre isso e muito mais. Eu tô rindo da dos turminha aqui. comentários. Pois é, ô Anderson, você tá novo, né? Você tá zerado, né? Não vou falar nada, mas enfim, vamos tocar pra frente. Fernando, se apresenta um pouco. Deixa eu só me apresentar, né? Que eu tô vendo que Por tá tendo favor. uma galera sua,
Bom, eu sou a Alessandra Naves, né? Obrigada pela presença de todos aí, né, que está participando. Meu pedido é a pedido do Fernando. Bom, sou psicóloga, tenho formação em coach, já tenho uma experiência na área de gestão de pessoas, com desenvolvimento humano, né? E hoje eu tenho trazido, né, no decorrer desses dias, lives, né, que a gente possa estar trazendo conhecimento para as pessoas, né? Assim, a fim de crescimento profissional, pessoal. Então, são temas que eu acho relevante para esse momento, para o nosso mercado, né? Para esse novo mundo que vem aí, nessa nova realidade. Certo? Sim. E a Alessandra, já vou acrescentar aquilo que você disse, né? A Alessandra, eu e ela fizemos excelentes trabalhos juntos, né, Alessandra? Em Uhum. parceria, o Departamento de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas, juntamente com o Departamento de Marketing, nós fizemos muitos trabalhos legais que trouxeram engajamento, trouxeram resultados, né? Então, a Alessandra também é uma profissional de super competência, de altíssima performance, e isso as organizações também precisam hoje, né, Alessandra? Ah, As com organizações certeza. Essa precisam de, parceria. sim, precisam de pessoas que, de fato, olhem para pessoas como pessoas e não como um simples número, ou um simples objeto, ou um simples recurso, né? Então, Uhum. a Alessandra também, ela tem muitas competências na área. Obrigada. Bom, Fernando, para a gente começar a falar um pouquinho do tema, eu fiz algumas pesquisas, né? E eu quero até trazer, até anotei para mim não esquecer nenhum dado, Tá? de uma pesquisa, né, que foi realizada no final de 2019 pela consultoria global PwC, e eu achei interessante, apesar que não foi realizada esse ano, mas são dados importantes para a gente tentar entender o nosso cenário hoje. E na pesquisa diz que de 10 gestores, 8 já lidaram com crises. Então, a gente pensar que a crise ela é novidade, não é. Ela já vem acontecendo do decorrer da história de qualquer empresa, né? De qualquer gestor. Sim. E trouxe mais essa pesquisa que 57% das empresas elas se saíram melhor, né? Elas considera que a empresa ela ficou melhor depois que enfrentou essa crise, né? Sim. E aí a gente conclui que a crise ela vai acontecer. Então o fato não é o se vai acontecer, mas como, quando, enfim, e o que fazer depois dessa crise, né? E a gente trazendo o marketing é justamente para a gente entender, aí por isso que eu já começo com a pergunta para você, o que são, de fato, essas estratégias de marketing, o que o marketing pode trazer como estratégia de negócios, né? Pensando nesse âmbito, não só hoje, como essa crise que a gente está vivendo, né, na atualidade, mas de uma forma constante, né? Sim. E reforçando, né, o que vem contar toda a história de uma empresa, os altos e baixos. Sim. Primeiramente, Alessandra, a diferença dessa crise para as demais crises organizacionais dos últimos 5 anos ou 10 anos foi que a crise era muito mais no âmbito financeiro ou no âmbito organizacional, né? Então, pontualmente, dentro das organizações. Qual é essa crise? Qual é a diferença das outras crises pontuais para esta crise agora? Essa crise é uma crise sistematizada, de maneira que as pessoas tiveram que mudar o seu comportamento, não só de consumo, quanto de relação, das interações, elas tiveram que mudar esse comportamento por conta de uma variável completamente incontrolável. Tá? Essa é a diferença. E o marketing com isso tudo, antes eu gostaria até de esclarecer duas palavrinhas que a gente utilizou nessa chamada aí. Primeiramente, quando a gente fala de estratégia, né? Quando fala a palavra estratégia, poucas pessoas se atrevem a estudar. Todo mundo fala, né? Estratégia, eu quero usar uma estratégia para vender mais, eu quero usar uma estratégia para não sei o quê. Mas poucas pessoas se atrevem a estudar a estratégia na sua origem. Essa expressão estratégia. O que quer dizer o comandante da tropa? Isso vem do grego. Poderia até usar aqui, né? Tropa de elite. Estratégia, Uhum. estratégia, não sei o quê. Mas
essa palavra estratégia, ela surgiu nos campos de batalha, né? Porque antigamente, movimentar, quem viu o filme lá, deixa eu ver um exemplo, Coração Valente, né? Imagina movimentar lá, o William Wallace movimentar todo aquele exército, depois o rei Ricardo movimentar todo aquele... Aquilo lá era necessário um planejamento, uma estruturação, porque os grandes exércitos, os grandes combates, eles muitas vezes eles acabam no processo logístico, né? Um exemplo que aconteceu aqui na Primeira Guerra do Golfo. Quando os Estados Unidos foi invadir o Kuwait contra o Iraque, né? Foi combater o Iraque, eles tiveram um grande problema logístico, que eram coturnos. Os coturnos que seriam utilizados naquela guerra do Iraque eram os coturnos que foram fabricados no mesmo modelo para o Vietnã. E qual a diferença do Vietnã para o Iraque ou para o Kuwait? A diferença é que o Vietnã é um lugar extremamente úmido, molhado, né? Então, nas laterais do coturno tinham duas bolinhas ali que eram mais com a água. E essas bolinhas, lá no Iraque, o que fizeram? Entrava areia. Não é? Então, a guerra foi atrasada por um processo logístico, falta de planejamento e 10 mil homens impossibilitados de caminhar na areia. É coisa assim. Então, então esses pequenos detalhes, né, fazem parte da estratégia. E o que é a estratégia de fato? A estratégia, ela é a conexão entre o objetivo, que é o fim, e os meios, né? Então, quando a gente fala de estratégia, é o pensar os meus finais e como eu vou chegar nesse final, tá? Isso é estratégia. E quando eu falo de marketing especificamente, muita gente diz, marketing é publicidade, marketing é propaganda, marketing é relacionamento, redes sociais é marketing, mídias é marketing. Gente, é muito mais. O principal equívoco das pessoas que utilizam essa expressão, marketing, é achar que marketing é para eu vender mais. Completamente equivocado. Marketing não é para vender mais. Marketing é para vender melhor. Né? Então, o que eu digo com isso? Eu estou dizendo que marketing nunca foi sobre produto ou serviço. Marketing é sobre gente. Tá, Alessandra? Marketing é sobre gente. É entender o comportamento de consumo. Entender as pessoas que vão utilizar o meu produto, né? Ou o meu serviço. É compreender. Peter Drucker, que é um pensador do marketing lá dos anos 50, pós-guerra. Então, eu tinha uma fábrica lá que ela só fabricava bala de canhão. E de repente, vamos fabricar panela, né? Então, o que acontece? Marketing, ele tem que entender o público-alvo, é atender às necessidades e desejos de um público específico. Por que de um público específico? Porque as pessoas, de maneira geral, elas se conglomeram de acordo com suas características. Aí já é uma teoria junguiana, né? Comportamento das massas, que tem a ver com psicologia. Então, o profissional de marketing ele tem esses âmbitos de entender um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, sociologia, antropologia, toda essa miscelânea de coisa aí. Sabe? Então, Alessandra, o que o nosso pessoal tem que entender? Que um profissional de marketing, além de multidisciplinar, ou a estratégia de marketing, ela começa entendendo não o que eu tenho para vender, e sim o que meu cliente precisa ou necessita. Né? Essa é a diferença. Essa é a sacada. Esse é o pulo do gato. Só que esse é o pulo do gato que vem sendo construído desde 1950, da década de 50, lá atrás. Peter Drucker foi o primeiro pensador em marketing. E o que tem acontecido é que as organizações elas se embolam no meio de campo para vender aquilo que elas têm disponível. Esse marketing ele existiu. A gente que já leu muito livro de história, né, nos anos 80, existiam as facas... Eu não, você. Mas eu só li, eu sou novo. Eu nasci agora. Nos anos 50, nos anos 80, desculpa, tinham vários produtos que o foco era de fato no produto, né? Então eram facas Ginzo 2000, né? Você cortava um cano com a faca. Então era o processo de convencimento do vendedor em prol de um produto que já existia. Ninguém queria saber se a faca era resistente ao calor do sol. Não é isso.
Tem gente... É o convencer o consumidor daquele produto que ele já tem. Isso! Então, Quando, na antigamente. verdade... Exatamente. Quando, na verdade, você tem que desenvolver algo para Uhum. alguém que quer consumir Atender. aquele algo, E... atender aquele algo, né? E aí, o que que acontece? O Peter Drucker, ele diz o seguinte, afirma isso, que o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. O processo de venda, né, é um processo que tem que ser muito mais de recepcionar aquele cliente ou aquele potencial cliente do que efetivamente convencer aquele cliente a adquirir esse bem ou serviço. Uhum. Né? Porque quando eu faço... Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu... É melhor eu vender 10 vezes por um único cliente ou uma vez para 10 clientes? É melhor eu vender... Pois não, pode Uma vez falar. Eu ia falar uma vez para vários clientes. Pois é, o que que acontece? Uma vez para vários clientes, você tem a chance desses clientes estarem ou não satisfeitos desse produto. Se você vendeu só uma vez e ele não voltou, Ah, sim, ok. alguma Entendi. coisa está acontecendo, né? Aham, Agora, entendi. se você chega a vender 10 vezes para o mesmo Pro mesmo. cliente, quer Uhum. dizer que você foi no target de Aham, aham. público-alvo, né? Você Entendi. foi em cima. Uhum. Então, o que que acontece? E quando a gente volta, assim, eu não consigo dizer o que que vai ser daqui a 6 meses, 10 meses, o pós-coronavírus, né? Uhum. Ninguém consegue dizer isso. As pessoas, o que elas estão fazendo são especulação. Elas Uhum. imaginam que algo irá acontecer, né? Eu tenho me dedicado bastante de uns 2 anos para cá, tenho me dedicado bastante à inteligência de mercado, né? Eu já era detentor do conhecimento, e aí nos últimos 2 anos eu peguei isso fortemente, que é a parte de marketing analytics, né? E tenho me dedicado bastante a isso. Então, nos meus estudos, que são estudos, inclusive estatísticos, né? Que eu faço muito uso de ferramentas estatísticas, né? Para a gente fazer cálculo de regressão linear, né? Fazer projeções, enfim. Não há uma relação. O que a gente consegue, no máximo, é detectar algumas correlações entre ações e reações. Nós não conseguimos hoje determinar causalidade, né? Então, o que é causalidade? É dizer o porquê daqueles fatos estão ocorrendo, né? Uhum. Existem várias possibilidades. Tem gente que estuda isso, mas com assertividade dificilmente a gente consegue, inclusive, achar alguém que arrisca dizer assim, ó, com certeza, ó, depois do coronavírus vai acontecer isso, Uhum. tá? Por exemplo, todo mundo diz que agora a tendência é home office, certo? Saiu uma pesquisa, a Valor Econômico dessa semana publicou uma pesquisa o alto grau de insatisfação dos jovens com home office. Né? Então, o home office era algo muito desejado, que muitas organizações estão se arriscando, principalmente organizações que falam de transformação digital, né? Uhum. E essa transformação digital, ela muito mais não tem a ver com os meus meios pelos quais eu alcanço essa transformação, não está diretamente ligada ligada à tecnologia, mas está muito mais ligada ao modelo mental. Uhum. Entendeu? Das pessoas. Como é que as pessoas podem escalar determinado tipo de serviço ou produto? Como é que eu posso estar presente nos meios digitais, né? Então, o que tem acontecido é que todo o comportamento das pessoas, não só o de consumo, mas todo o comportamento tem mudado. Outro exemplo que eu dou também quem é que não repensou no seu guarda-roupa, né, nesses tempos de Uhum. coronavírus? Né? Será que eu preciso desse tanto de sapato? Será que eu preciso desse É. tanto de roupa? Será que eu preciso... né? Todo mundo fez isso. Uhum. Não posso afirmar com certeza, mas existe uma grande chance de muita gente ter feito isso. Né? Então, o que acontece? Acontece que as pessoas estão mais propensas ou não a comprarem determinados tipos de produto na internet. E uma estratégia muito boa, ou não estratégia, mas na maioria do tempo nós somos táticos, tá, Alessandro? Então, o que acontece
que você tem que estar presente no maior número possível de canais para o seu cliente. Tá? Então, quando eu digo isso, naturalmente eu incluo as redes sociais, né? Dependendo da rede social, dependendo do seu posicionamento, que é algo que eu vou falar daqui a pouco também. Uhum. Né? E sim, necessariamente eu tenho que ter um site, isso não é obrigatoriedade, mas a sua presença tem que, de fato, ser vista pelos potenciais clientes. Né? Uns dados interessantes que eu tenho aqui, né? 32% no mês de março agora, novos consumidores entraram nas plataformas digitais, né? Foram 32% de aumento de novos clientes dentro das plataformas digitais. Né? E a maioria, a gente até arriscaria dizer o que esse povo está comprando. Né? E a pesquisa da EBIT e da Nielsen detectaram que as pessoas compraram bastante álcool em gel. Subiu em 310% o consumo de álcool em gel via e-commerce. Agora, o porquê disso? Né? É lógico que o porquê disso está diretamente ligado à crise, né, que estamos vivendo, pelas quais estamos passando, e vem seguido de depois álcool para limpeza, depois 51% é papinha de neném. Então as pessoas também estão optando por produtos industrializados e não mais artesanais. Né? Isso também é um impacto muito grande. Uma outra coisa, um outro dado que me surpreendeu, né? Desde o primeiro caso de coronavírus e quando deu o primeiro lockdown até agora, a Cashback World, que é uma plataforma que mede o desempenho dos marketplaces, ela fez uma pesquisa e identificou que aumentou o consumo no e-commerce em 242%, né, no mundo inteiro. No Brasil, esse consumo foi para 73% de aumento, comparado os meses de fevereiro com março, né? Puxado pelos pets, né? Recursos para pets, para cachorrinho, para bichinho. Animais. Né? Então, animais, de maneira geral, 209%. E o que isso tudo relata? O que a gente tira, que conclusão a gente tira disso tudo? Roberto, você tá bom, né, meu filho? A conclusão que a gente tira é que o posicionamento da sua organização, da sua empresa de serviço, da sua empresa de produtos, enfim, é muito importante. Né? Você ter um posicionamento, saber como você se posiciona é muito importante. A maioria das organizações levam isso assim, de forma... Não pensam nisso. Esse é o fato. Né? E assim, Fernanda, até puxando o gancho do que você está falando, e por essa breve introdução que você disse, né, até agora, a gente, mais do que nunca, a gente precisa realmente investir na área de marketing, né, nessas estratégias de marketing, para o negócio continuar, manter, né, enfim, até mesmo para quem está iniciando, né. Prova disso foi eu que de marketing não sei nada, né, já errei, né, se fosse uma prova eu já tinha tirado zero. Não. Mas, enfim. Cabe recurso. Não, cabe recurso, né? Cabe recurso. Mas eu até quero trazer uns dados também de uma pesquisa, ela é de 2009, eu até fui olhando, peguei algumas recentes, outras antigas, até para entender que o marketing, ele não é importante agora, ele tem toda uma história, igual eu disse, eu acho que desde sempre o marketing ele está presente na estratégia de uma empresa, né? E foi definido nessa pesquisa 4 pilares. Olha que interessante. Simplificar para as empresas, né? O que tem como estratégia para uma empresa? Simplificar o portfólio de produtos e serviços. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa focar no nosso principal cliente, né? Aquele que você vem falando. Aumentar a acessibilidade. Hoje também ela precisa, né, ficar tanto a parte da internet, hoje tem ajudado demais a gente levar esse acesso mais perto do nosso público, reforçar a confiança, eles precisam entender credibilidade, né, enfim, as pessoas precisam acreditar literalmente naquilo que ele está vendendo, e posicionamento, né, após uma recuperação. Essa pesquisa foi em 2009, aí, igual você falou da crise, né, foi depois da crise financeira dos Estados Unidos, então aí ele reforçou
essa questão do posicionamento depois, né, pós recuperação, né? Então, o que que a Sim. empresa vem? Então, nisso, Fernanda, eu até quero que, para a gente tentar exemplificar, o que que a gente pode colocar de fato, né? O que que a gente poderia citar de estratégia, o que que um departamento de marketing poderia auxiliar numa empresa? Hoje, nessas que já estão no mercado, ou se a gente for pensar em algo que está sendo estruturado, né? Eu vou ter, você falando exemplos, né? A Renner hoje ela vai para o mundo digital, hoje não vai ser Sim. mais física, né? Então, eu imagino que ela deve ter feito todo um estudo, né, do público dela, acho que da situação que está vivendo, para tomar esse direcionamento, né? Então, nesse Sim. fato, Fernando, o que que você pode trazer para nós, pensando em estratégia de um departamento, para fazer todo um planejamento de uma empresa? Tá. Meu irmão tá mandando eu pentear o cabelo porque tá caindo nos olhos. Tá. Vou Tá, fazer. tira. Da sobrancelha, né, Danilo? Beleza. Seguinte. Um beijo, Danilo. Seguinte, Alessandra. Eu vou usar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, né? Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer o seguinte: ó, vocês que estão aqui comigo comprou pelo menos um produto que eu já vendi na vida. Então, assim, eu falo isso com tranquilidade, porque realmente eu tive muita sorte de passar por organizações grandes. Tchau, beijo. Então, o que acontece? Vamos citar um exemplo aqui da Havaianas, né? Eu trabalhei em São Paulo Alpargatas e a Havaianas resolveu se reposicionar, né? Antes era uma sandália que não solta as Mais popular. tiras, né? Uhum. Mais popular, não dá cheiro, né? Não é naquelas cores lindas que tinha azul, preto, Azul e um branco. vermelho, um Aí vermelho tinha estranho. É. E uma das ações da Havaianas foi principalmente se reposicionar quanto o que a gente quer para o nosso negócio, né? Eu tenho atributos, que atributos que eu tenho? Eu tenho qualidade, eu tenho preço, né? Eu tenho usabilidade, que atributo que eu quero ter, que característica de posicionamento eu quero ter, né? Então, a Havaianas, para se reposicionar dessa maneira, houve um investimento grandioso, né? De distribuição de brindes dentro do Oscar, tá? Então, tipo assim, eles fizeram uma ação lá, perguntaram assim, até uma piada que eu faço bastante. Na época, o Leonardo DiCaprio e a Gisele Bündchen, eles eram namorados, né? Obrigado, ele disse. Oi, Angélica, tudo bem? Aí é o seguinte, o que eles fizeram, né? Por exemplo, ligaram para a assessoria do Leonardo DiCaprio e para a Gisele Bündchen e perguntaram: Leonardo DiCaprio, quanto você calça? Ele, 33. E você, Gisele Bündchen? 39. E aí mandava sandálias, né, para eles, as sandálias havaianas, para ver a degustação, né? E aí, o que acontece é que, a partir desse momento, a própria sandália, né, virou um produto de valor agregado, mesmo tendo os princípios que ela tinha antes e as características de produto. Então, como é que a gente... como que uma organização... Qual que é o papel do departamento de marketing dentro das organizações, né? Primeiramente, o departamento de marketing ele pode ou não ser formalizado, tá? Então, como eu disse para você, marketing fala de pessoas, né? Então, primeiramente, deve haver uma sensibilidade muito grande dos profissionais empreendedores ou dos profissionais de marketing. Geralmente, quando as organizações são pequenas, quem pensa marketing, mesmo sem saber que aquilo é marketing, são os proprietários, são os donos das empresas, né? Então, por exemplo, tudo começa entendendo quem são as pessoas que compram de mim, né? Então, se a empresa ela quer desenvolver um produto, quer desenvolver um serviço, ou já tem isso desenvolvido, ela tem que entender as características das pessoas, né? Seja business to business, ou business to consumer, ou consumer to consumer, enfim. As organizações têm que entender quais as características do meu prospect ou do meu cliente, né? Então, ela entendendo essas características, ela tem condições de ofertar um produto ou serviço, ou mesmo se posicionar
ou posicionar o seu produto ou serviço de melhor forma, de forma mais assertiva. Outro dia me fizeram uma pergunta, Fernando, estou desenvolvendo uma marca assim e tal, e aí, como é que eu faço para vender mais? Aí eu volto lá no início da nossa fala, né? Tem algumas pessoas entrando agora, talvez não tenham acompanhado. Não é que você vai vender mais, você tem que vender melhor. Né? Você tem que vender melhor. Você tem que seu produto tem que atender os requisitos e as necessidades máximas de um grupo Na de verdade, pessoas. o vender mais vai ser uma consequência do bom serviço, do bom produto, da boa venda. Pois é, aí existe uma diferença entre eu vender para alguém, e ou a diferença é, eu vendo para alguém, ponto. Ou alguém compra de mim. As pessoas têm que comprar de mim, não eu vender para as pessoas, entende? E aí, quando aquele marketing mais antigo, onde o foco era extremamente produto, teria que haver dentro do processo, tinha uma parte que era uma parte de convencimento do vendedor para vender mais produtos, né? Então ele tinha um processo de convencer as pessoas sobre a perspectiva dele para o usuário. Então é lógico, quando você chega numa loja e tem lá alguém ávido por vender, ele vai te mostrar todos os diferenciais competitivos, em tese, daquele produto. Entretanto, todavia, contudo, aqueles diferenciais para você pode ser que não sejam os diferenciais para aquele cliente, ou as necessidades e desejos do cliente, entendeu? O Milograna falando aí, ó, a venda é consequência quando você agrega a pessoa. Neste momento, você não vende para ela, e se ela compra de você. Exatamente. É exatamente isso. As pessoas têm que comprar da gente, né? Então, como é que meu empreendedor faz isso? Primeiramente, conhecendo. Primeiramente, conhecendo quem são as pessoas que ele se relaciona. Ah, não, mas eu tenho aqui, Fernando, a fábrica de chapéu, né? O que eu faço com essa fábrica de chapéu? Cara, primeiramente, você tem que conhecer quem consome chapéu. Né? Quem são as pessoas que consomem chapéu? Então, o papel do departamento de marketing ou do empreendedor é justamente esse. Tá bom. Vamos citar aqui um mercado de serviço que produto é mais tangível. Né? E serviço ele tem umas complicações que são distintas do produto. Porque o produto, pelo fato de ele ser tangível, perecível ou não, dependendo do produto, você consegue atribuir mais valores para aquele produto, né? E quando você vai vender um serviço, você tem que empregar mais o caráter da organização do serviço, entende o que eu quero dizer? Por exemplo, o serviço ele tem uma variabilidade dado o humor de quem está executando aquele serviço. Por exemplo, eu tenho lá eu contratei uma empreitada de construtores, né? Se o meu mestre de obras está bem-humorado, ele vai me atender melhor, ele vai executar melhor o meu serviço, né? E se ele brigou com a mulher no domingo e vem me atender na segunda? A chance de dar BO é altíssima. Então, olha o comportamento influenciando. É o comportamento influenciando. E como é que a gente faz quando a gente vai vender serviço? Como é que a gente faz para poder dar garantias que essas necessidades mínimas serão atendidas? Estabelecendo o processo. Então, um processo assertivo, ele é isso. Um processo assertivo é onde você tem indicadores de controle que levam a determinado resultado, onde a variação da pessoa que está executando o serviço não implica no resultado final, entendeu? Se ela tem que comandar aquele processo, essa variação pode ser que essa variação não deve implicar no resultado final. Vou te dar outro exemplo. Todo mundo fala hoje em dia em sucesso do cliente. Sucesso do cliente, eu sou gerente do sucesso do cliente. E como agregar valor à mão de obra? Já eu explico isso aí, Abner. Já eu explico isso aí. Boa pergunta sua. Abnera. Abnera Abnera. Nascimento. Abnera. Ô, Abnera, vou te falar isso aí já. Seguinte, sucesso do cliente, né? Então, na verdade, o sucesso do cliente não deveria existir. Porque o sucesso do cliente não é na aquisição do serviço ou do produto. O sucesso do cliente é no consumo do produto ou serviço. Entende? Então, o sucesso do cliente nada mais é que eu fazer com que o processo de aquisição do meu produto ou serviço
que ele seja bem-sucedido. Tá? Bem-sucedido para quem? Para a minha empresa ou para o cliente? Né? Tá muito rápido as perguntas aí, eu não consegui Depois a acompanhar. gente vai. Então a Pode gente lista, tá concluir, bom. a gente volta. Tá. Então, então, o que acontece? O sucesso do cliente não deveria nem existir, porque toda a aquisição deveria ser sucesso. Uhum. Se ele está ali, o mais difícil aconteceu. Ele tá na minha loja, ou ele está comigo, na minha consultoria, ou ele está, né? Então, o que a gente deveria fazer é cuidar do cliente em toda a jornada, de maneira que esse cliente nos indique, e não eu preciso investir tão pesadamente em publicidade para convencer alguém que eu sou o cara. Entendeu? Aí, ó, exatamente, a perpetuação da empresa no mercado. Isso é sucesso do cliente, é sucesso da empresa, Angélica, isso mesmo. Então, é isso, sabe, Alessandra? O departamento de marketing, ele tem que ter a sensibilidade de conhecer as organizações, de conhecer as pessoas, os clientes, os potenciais clientes, onde o processo de venda é muito mais um processo de recepção de alguém que quer comprar e a gente garantir que essa compra vai ser convertida em sucesso para o cliente no consumo. Existem vários estudos, posso citar aqui N universidades, que citam o prazer que, enfim, por meio de diversos exames neurológicos, né, o prazer que o cliente tem em consumir determinado produto ou serviço e não em adquirir. Porque o processo de aquisição, e isso, aí vamos para o campo da psicologia de novo, né, muitas pessoas têm como gatilho e compensação adquirir determinado produto. E como gatilho, adquirir o produto e não consumi-lo. Né? Porque o consumo, o que é importante para as organizações é o consumo. Né? Eu quero que o meu cliente consuma aquele meu produto ou serviço. E não ao contrário. Né? E não querer que o meu cliente compre mais de mim. Porque ao final da história, tá a gente que coronavírus pensando no tanto de sapato que eu tenho. Será que é necessário mesmo esse tanto de sapato? Né? Essa é a história que a gente está... A roupa que a gente não sai mais. A roupa que a gente não sai mais. Tem até uma piada, assim, uma piadinha dizendo o seguinte: as minhas roupas e meus sapatos devem estar achando que eu morri. Virou meme. Desse Então, jeito. Fernanda, é engraçado quando você fala, né? A gente até pode subir naquela primeira pergunta de valores, né? E a gente fazer toda essa análise de cenário, a gente avaliar. Então, por isso que é tão importante um departamento de marketing estar dentro para definir um planejamento estratégico, né? Porque a gente começa a voltar em relação àqueles valores, né? Que a pergunta da Binera foi como que a gente pode, foi mais ou menos essa pergunta, estou tentando voltar aqui, mas enfim, como que a gente pode trazer valores para os serviços, né? Para a prestação de serviço. Como agregar valor no serviço, né? É o seguinte, vamos lá. O serviço, de maneira geral, dependendo do serviço que você ofereça, ele vira commodity. Tá? Por exemplo, um mercado extremamente saturado, vou falar do meu mercado, né? Um mercado extremamente saturado hoje, existem vários gênios hoje do marketing digital. Né? Muitas pessoas boas, muitas pessoas medianas, muitas pessoas que não realmente estão surfando a onda porque é uma onda. Primeiramente, eu vou até citar isso um exemplo anterior, né? O que aconteceu tem acontecido na história é o seguinte: primeiro os caras de TI disseram o seguinte: nós somos os caras e vamos resolver a parada com a internet. Né? Depois vieram os caras de marketing com marketing digital. Vamos resolver tudo. Não resolve nada. Tá? Porque quem tem que mudar o modelo mental é, de fato, o empreendedor e a pessoa que está investindo naquilo. Né? O marketing, ele existe principalmente duas variáveis, que é constância e consistência. Se você não tiver isso no investimento mercadológico, em publicidade e propaganda, em relacionamento, em vendas, esquece, vou investir hoje, você vai dar um salto quântico e aí a sua curva logo abaixo. Então, ao invés de ser uma linha constante subindo, não. Você investe hoje, você vai ter um alto índice de consumo, ou de publicidade, ou de view, seja lá a variável, e depois isso cai. Né? E aí algumas pessoas falam: Fernando, mas o que você está dizendo é muito básico.
Pois é, eu nunca vi ninguém tropeçar no pão de açúcar, mas em paralelepípedo toda hora, entendeu? Então o que acontece? É o detalhe, é o básico que faz a diferença, né? E quando a gente vai para falar de agregar valor ao serviço, necessariamente, Abnera e Alessandra, o que nós temos que fazer, e demais, né, lógico, o que nós temos que fazer é não só estruturar o processo do nosso serviço de maneira que ele rode, sendo a Abnera tocando o serviço, sendo a Alessandra tocando o serviço, seja o Fernando tocando o serviço, esse processo ele é garantidor, né, de algumas variáveis, mas não é garantidor de todas. Como é que você agrega valor ao serviço? Quando você transforma a estratégia de produto em estratégia de serviço, você tem grande chance de sucesso. Transforme o seu serviço num produto, com variáveis mensuráveis de produto. Por exemplo, Fernando, eu tenho uma clínica de estética. Clínica de estética é um serviço, né? Você pode ter uma recepcionista muito mal-humorada atendendo todo mundo, né? E você pode ter também uma recepcionista super bem treinada, atendendo as pessoas com cordialidade, com presteza, né? Na sequência, você tem uma pessoa que vai lá, por exemplo, clínica de estética faz o quê? Depilação? É depilação também, né? Então tá bom. Você pode ter uma depiladora lá super bem treinada, que usa todos os EPIs, que usa todo o equipamento necessário, tem os recursos necessários, mas não sabe lidar com o cliente diretamente. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que, apesar de ter todos os recursos que garantam um pedaço do processo, você não treinou suficientemente aquela pessoa. Ou aquela pessoa não está posicionada de acordo com aquilo que ela se enxerga trabalhando. Então, o que acontece é que o valor agregado ao serviço tem muito mais a ver com entregar o básico de maneira que o cliente se surpreenda com o básico, porque nem o básico está sendo entregue dentro da proposta de valor que você tem. Entendeu? Então, isso é cada vez mais comum no mercado onde as pessoas, onde as empresas, as organizações sabem pouco como se posicionar. Né? Por exemplo, meu amigo Benício entrou aí, o Benício ele é da Samsung. A Samsung é uma empresa que tem um posicionamento high-tech. Última tecnologia, os processadores de ponta, tudo que há na Samsung é muito bem pensado tecnologicamente. Né? Agora, a Apple, que em tese concorre diretamente com a Samsung, ela não usa essa estratégia high-tech. Ela usou uma outra estratégia chamada high-touch, que já viu a fila nas Apple Store, nas lojas da Apple, quando vai lançar um novo iPhone? Né? São filas quilométricas lá, dão uma volta no quarteirão, lá na loja de Nova York, enfim, isso tudo para adquirir um produto, gente. Em produto esse que tem muito pouco valor agregado frente ao produto da série anterior. Entendeu? O que é isso? É a força da marca, superando o recurso. Né? Superando, por exemplo, o inexplicável em torno da marca. Você jamais vai ver a Coca-Cola, por exemplo, dizendo o seguinte: não, compra a Coca-Cola porque ela é melhor. Ou compra a Coca-Cola porque ela é barata. Ou não, a gente já fez testes de qualidade vendendo Coca-Cola. E fomos premiados. Não é isso. O que eu acho interessante também, Fernando, se a gente for agregar valor, né, no produto ou no serviço, é muito mais, assim, um exemplo igual da Coca-Cola. Eles não reforçam a marca, reforçam o prazer em usar, vamos pensar em beber a Coca-Cola. Eles mexem, eles mexem igual, por exemplo, até acrescentando um pouquinho em relação ao valor, é muito mais a gente trabalhar o valor, não a precificação, mas é o valor do produto, é o valor do serviço. Atingir em cheio.
É porque eu esqueci, igual tem muitas empresas, tem slogan que chama assim, no prazer. Tem a moto, que ela Harley Davidson, não dá para Harley falar. Davidson. Harley Davidson. Isso! É, O slogan que eles usam, então é o prazer realmente de dirigir, não simplesmente só de ter a moto. Então é. coloca muito, né? Se a gente for colocar como propósito, acho que com isso vai agregando valor ao produto, aquilo que você vai levar para o seu cliente, então de forma bem positiva, né? É. O que acontece de forma bem positiva, Alessandra, Uhum, quando você fala, eu anotei os 4 tópicos que você disse aí, que era simplificar, acesso, confiança e posicionamento, né? uhum. O posicionamento, para mim, é o mais importante deles, que é dizer exatamente como que as marcas, como que a marca reage a determinado tipo de situação frente àquele cliente específico. Aí até, Fernando, só Sim, segura aí, deixa eu só trazer um dado que hoje claro. mesmo eu estava lendo Tá? de uma consultoria que postou hoje no Instagram, a Celere, e ela trouxe uns dados bem interessantes, uma pesquisa que foi feita pelo Ibope, e fala justamente sobre esse posicionamento que a gente até vem discutindo. Olha para você entender, hoje o brasileiro, o que eles esperam das grandes marcas? Sim. 67% eles esperam que as empresas, né, que as marcas se posicionem em relação à saúde dos colaboradores, como que está a higienização do lugar, estão pensando literalmente na saúde. Em contrapartida, se a gente for olhar, só 1% quer desconto, quer promoção. Então, hoje eles querem muito mais esse posicionamento, né, no caso Sim. que a gente exige, né, que o brasileiro está exigindo nesse momento. Aí você Uhum, sim. estava falando em relação a esse posicionamento. Exatamente. É, existe. Bom, vou dar dicas rápidas aqui de como posicionar seu negócio e talvez eu já responda a Binera e talvez eu já coloque o exemplo da Harley Davidson, né? Uhum, E já coloco esses tópicos aqui também que você ponderou. Primeiramente, para você se posicionar estrategicamente, digamos assim, você tem que conhecer seus clientes e tem que conhecer o mercado. Depois que você conhece seus clientes e o mercado, você tem um terceiro pilar que você tem que conhecer bastante, é você mesmo. Né? uhum, Então, por exemplo, você tem que saber no que você é bom e no que você é ruim. Né? uhum, No que você é ruim, a busca constante da melhoria. Mas você vai alcançar o concorrente? Não, esse não é o seu propósito. Né? Seu propósito não pode ser fundamentado nos diferenciais competitivos do cliente, não pode, já, em hipótese alguma. Então você é bom em alguma coisa. Né? E depois que você faz esse estudo e olha para si, olha para o outro, e veja bem, não é o seu posicionamento não é aquilo que você acha da sua marca. Né? uhum. Porque existe uma distância entre aquilo que eu acho da minha empresa, aquilo que eu acho do meu serviço e aquilo que as pessoas dizem do meu serviço e dizem da minha empresa. Né? Então o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma empresa que chama Fábrica Nova, que é uma empresa de marketing, de resultados e tal. E agora eu estou abrindo outra empresa, né, que ainda em breve vem novidades por aí, outra empresa voltada para inteligência de mercado, com dados, com analítica, enfim. Né? Eu tive que separar isso muito bem. Por quê? Porque muitas vezes as organizações não conseguem compreender onde começa um e termina o outro. Onde, Uhum. onde começa o meu diferencial competitivo e onde acaba esse diferencial competitivo? Quem são os players desse negócio? E quando você se posiciona neutralizando os pontos fracos da sua empresa e atacando os pontos fracos do seu concorrente, isso aí já te dá um salto quântico dentro desse mercado que hoje nós vivemos um mercado muito mais de mudanças, de mudanças. Assim, não tem, Alessandro, a nossa grande crise hoje é o porquê que nós estamos desse jeito pelo excesso de informação que nós temos, né? Uhum. Então, não existe uma ciência que estuda isso, né? Então, o que a gente tem que entender é que as mídias fazem parte desse processo de mudança e como é a minha presença dentro dessa mídia, né? Como é a presença o que eu estou levando para o meu cliente no final da história, além do meu produto,
né? O meu serviço. É isso Aí que as entra o pessoas... agregar valor, Agregar valor, né? é o diferencial. Posicionamento, o propósito pelo qual eu existo. Quando eu sonhei em montar uma empresa lá quando eu era criança, lá em Barbacena, né? Eu quis entrar num negócio, só que eu esqueci de olhar para ver se tem cliente, né? Para esse negócio, né? Isso facilitou um pouco mais com o advento da internet. Por que facilitou um pouco mais? Porque agora você pode atingir vários clientes que você desenhou, o seu público-alvo, em diversos lugares, né? Ah, Fernando, mas eu vendo serviço, né? Como é que eu faço um serviço, né? Bom, para isso existem as parcerias, né? Eu tenho uma clínica de estética, mas eu gostaria de atender lá em Várzea Grande, né? Mato Grosso. Bom, a chance de você ir atrás desse cliente e atender alguém lá sendo de Goiânia é pequena, né? Então, é muito mais você dar um cupom de desconto para aquelas pessoas que se interessam por você aqui em Goiânia em parceria com alguém de lá, porque se alguém de lá execute, do que uma outra coisa qualquer, né? Então, assim, e o simples é bom. Simples é bom. O sucesso... É, até tinha alguém que colocou justamente fazer o básico, né, igual você veio falando, Sim, com diferença, né? Acho que com com esse diferença. valor agregado, né, que acho que faria toda a diferença, acho que no geral. Fernando, você acredita que o nosso tempo já está acabando? Não acredito. Também Aham. falo mais que a boca, né? Mas é tão engraçado, e a gente já tinha discutido isso, né? Que o nosso tempo ia ser pequeno, né? Porque realmente a gente vai falando e a estratégia, ela realmente ela é ampla, a análise ela é Ampla, ampla, né? Se a gente ampla. for pensar em valores, em planejamento, então tem É. todo um estudo que precisa. Mas é porque, como está acabando, eu gostaria, né? Eu acho que nesse âmbito, se a gente for pensar em estratégia de negócios, se a gente for pensar nesse novo cenário que a gente está hoje, que não está fácil, né? Não, não. Até estava olhando aqui, hoje teve uma pesquisa na Organização Mundial do Comércio que diz que essa crise ela deve chegar a uma queda de 13 a 32% no comércio, né? Agora, desse ano de 2020. Então, se a gente for pensar, acho que em outros âmbitos também, vai ser muito sofrido para os comerciantes, né, para os empresários, para os microempreendedores, mas não é impossível se a gente tiver uma boa estratégia, né, de um posicionamento de mercado, se a gente for É. pensar nesse aspecto. Você consegue, pelo menos, pontuar de uma forma breve do que a gente pode ter de luz no fim do túnel em relação a estratégias hoje? Bom, eu consigo de forma breve pontuar. Não dá para negar a existência da internet. Uhum. Primeiro fato, né? Se você não tem um e-commerce ainda, providencie. Se você não tem um posicionamento claro sobre aquilo que você oferta, seja serviço, seja produto, providencie. Quando a indústria reclama, é porque o varejo não está vendendo, o distribuidor não está vendendo, ou seja, para a indústria reclamar, o negócio ficou feio, né? Então a indústria já está reclamando e o negócio está feio. E vai vencer, de fato, quem estiver disponível para o cliente. Olha que legal, né? Eu tenho algo para vender e eu estou disponível nos maiores canais possíveis. Eu recomendo que as pessoas leiam mais sobre estratégia. Tem até um livro aqui, que eu não vi ele em português, mas é esse livro Até aqui, ó. meu Os, cunhado até pediu indicações aí. os grandes desastres militares, né, que faz bastante diferença quando Uhum. você estuda, que vem lá desde Alexandre o Grande, antes Aníbal lá com os romanos, até hoje em 1954 a Guerra da Coreia. Tem também Napoleão Bonaparte, Manual do Líder, tá invertido aí, né? Napoleão Bonaparte, Não, mas Manual do tranquilo. Líder. Depois a gente pode colocar lá no. Hum, Deixa eu ver aqui outra coisa. Entendendo Michael Porter, fala de planejamento estratégico também. A Johan Mangueta aí traduziu muito bem isso. Você tem algumas variáveis, né? E não posso deixar de indicar também Peter Drucker, né? Que é uma autoridade, Peter Drucker e Philip Kotler, que são autoridades em marketing também. E tem um outro livro também, antigo, toda a vida, Posicionamento, de Al Rice e Jack True. Então, Uhum. essa literatura pode ajudar bastante quem quer começar a entender um pouquinho de marketing. Depois,
Aí vocês podem se especializar em marketing digital, marketing tradicional. Existe uma máxima aí, né, que marketing digital, marketing tradicional, conversa. Tá? Tudo é marketing. Se você está pensando no seu cliente, você está fazendo marketing. Se você está pensando uma forma melhor de distribuir seu produto para o seu cliente, você está fazendo marketing. Todo mundo faz. Quando você foi namorar lá na balada, ao invés de você dizer sobre você, primeiro você pesquisou sobre a moça, sobre o rapaz, não é isso? Isso é marketing. Primeiro você pesquisa para dizer o que para ele, pesquisa para ele, né? O que ele tem de atributo, o que ele gosta e tal, depois você entrega aquilo que o potencial namorado quer, né? É isso. Fernando, então, até usando esse exemplo, então a gente poderia concluir, né, que a gente já está até acabando nosso tempo, que de fato precisamos analisar esse novo cenário, né, esse novo público, o que de fato as pessoas precisam para a gente entregar com assertividade aquele produto. E mais do que com criatividade, inovação, a gente precisa ter, eu já venho falando das competências que a gente precisa com uma inteligência emocional, uma empatia, enfim, de todas as formas, né, para a gente estar mais próximo dos nossos clientes e dos possíveis clientes. Dos possíveis clientes, Fernanda, nós vamos fazer o seguinte. Você colocou vários livros aí interessantes, né? Até Sim. já acabou de colocar aí, mas enfim, seria interessante a gente colocar, a gente pontuar esses livros, depois a gente posta aí para as pessoas que quiserem ler mais sobre o assunto. A gente pode colocar alguns tópicos também que eu acho que seria interessante para as pessoas depois refrescar a memória, né, em relação ao assunto. Enfim, e quem sabe a gente até organizar. Quem tiver mais dúvida, gente, não deu nem para responder nem metade das perguntas aí que o pessoal fez, mas para a gente depois responder, para você responder, né, no caso, essas perguntas para as pessoas, até mesmo para a gente ir tranquilizando os ânimos, né, de todo mundo que está numa situação tão complicada, né? Sim, Fernando, eu já vou agradecer, já vou aproveitar e agradecer e vou te dar a palavra. Muito obrigada por ter participado, foi muito bom, né? Espero a gente encontrar em breve para a gente trazer mais assuntos, né? Trazer mais conhecimento para as pessoas. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa, né? Sim, agradeço todo mundo que participou, em nome do Fernando, em meu nome, né? Eu não posso nem citar, passou tanta gente aí. Hoje realmente assim, fiquei muito feliz pela participação de tanta gente, né? Fernando, vou te dar a palavra para você, beijo. Ana Paula, o Mário, olha que legal. Pode falar aí um pouquinho, Fernando, um agradecimento final, né? Porque já está encerrando. Gente, foram muitas perguntas. Eu fiz uma pesquisa na semana retrasada sobre o que vocês queriam e tal. Muitas perguntas que ficaram por responder, mas eu agradeço demais. Estou pensando em lançar alguma coisa no Instagram também, para vocês, né, que pediram. E aí, eu agradeço demais a Alessandra pela disponibilidade, foi muito bacana. Tudo de bom para vocês. Tomara que essa crise passe logo. E tem gente que alguns choram, outros vendem lenço. Procurem fábricas de lenço. Vide as fábricas de máscaras, tá? Justamente. Tá? Fernando, muito obrigada, tá? Um beijo, gente. Beijão, sucesso para você. Obrigado. Tá? Espero te encontrar em breve, tá? Em breve nos até mais, gente. Tchau, gente. Até mais. Obrigado.